te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiarás. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Levante suas mãos e declare: guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. se o mar crescer, somente em ti descansarei.
Te adoramos, Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é o alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Então louve. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, trilhando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nem confia. Caminho de dia, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Senhor, é o que nós temos mais feito nessa quarentena, é orar a Ti, Senhor, engrandecendo a Ti, Senhor, porque nós amamos o Seu nome, Jesus. Yeshua Mashiach, Deus dos Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pois Tu és inabalável. Esse é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. Ele está aqui, Ele bate. E esse é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. E eu declaro assim: pode entrar. Pode entrar. A casa é sua, E vem queimar tudo em mim. pode entrar. A casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Como eu amo Seu
Somente a igreja agora. Pode entrar. Pode entrar. Casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. A casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Glória a Deus. Graça e paz. Meu coração já se alegra. Eu não sei o teu, mas o meu já está pulando de alegria aqui dentro. Aleluia. Graça e paz, você que está aí nessa live, participando. Quero aqui chamar a tua atenção um pouquinho. Gostaria que você compartilhasse essa live, que você entrasse em alguma sala. Abre salas. Você que está aqui na igreja, na nave da igreja, que puder compartilhar, abrir sala. Quanto mais vidas nós alcançarmos com essa mensagem, com aquilo que sai deste altar, eu tenho certeza que Deus vai transformar essas vidas, vai trazê-la para perto. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento. Nós estamos tendo distância um do outro. E Deus, ele, na verdade, o propósito dele é reconciliar. A origem de Deus, o propósito da origem de Deus é trazer perto. Deus, ele colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Deus falou comigo pela manhã e eu estava assistindo uma live do Roberto, um amigo lá da CBI, e ele trouxe uma palavra muito abençoada durante uma ministração da abertura do louvor. E aí o Senhor foi falando comigo dentro daquela palavra. E o Senhor me remeteu a algo extraordinário, porque eu entendo que nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo que nós precisamos reconhecer quem somos em Deus. E de que forma manifestar Deus através de nós. E aí o Senhor me deu a passagem de Marcos 12. Mas eu ainda não quero que você abra não, eu quero refletir, fazer você ter uma reflexão da mensagem de quinta-feira, que por sinal foi uma mensagem, quem assistiu, quem estava ligado, foi uma mensagem muito forte, foi uma mensagem impactante, foi uma mensagem lá no livro de Marcos capítulo 8, quando o Senhor chama aqueles homens para atravessar um mar, se eu não me engano, o mar da Galileia, pastor? O mar que eles atravessaram, seria o mar da Galileia? Não me lembro, li o texto. E eles, dentro daquela viagem, faltou pão. E aí Jesus, conversando com eles, alguém falou, nossa, eu tenho fome. E o outro falou, eu não tenho comigo senão um pão. E daqui a pouco aqueles homens começaram a ter um desentendimento, a falta de acordo. Eles começaram a discutir entre si. E Jesus olhando para ele, falando, por que vocês estão criando uma confusão? Cara, vocês não têm tido olhos, vocês têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve, e têm coração duro. Vocês não testemunharam tudo que vocês já viveram comigo? E a mensagem ela foi muito forte, foi muito enfativa a nossos ouvidos e o nosso entendimento, dizendo que nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos atentos e com o coração sensível. E olha, eu confesso, eu não sei você aí em casa, mas essa mensagem ela ficou falando comigo. E o pastor Eduardo trouxe essa mensagem, foi muito feliz nessa mensagem. E eu hoje aqui eu vou fazer uma mistura, porque eu gosto disso. Porque Deus ele fala com a gente. Não adianta eu subir ao púlpito e querer falar coisas de mim mesmo. Nós precisamos falar aquilo que nós vivemos. E eu gosto muito de interagir com a igreja no plural. Eu nunca trago você ou a mim, somos nós. Porque eu sempre entendo lá em Mateus 6, ele diz que ele é o Pai nosso. Então, na verdade, nós somos um corpo, a qual precisamos entender algumas coisas.
Em Marcos 12, no versículo 29, há uma palavra muito, mas muito forte. E como de costume eles me perguntam, os meninos que estão fazendo a live, eles perguntam para mim: pastor, qual é o tema da mensagem? E aí o tema é dentro justamente daquilo que eu vou falar, né? Em que lugar você está seguro? Aonde está a tua segurança? Em que lugar que você se sente totalmente guardado, seguro? Nos dias de hoje, é uma pergunta muito interessante, né, pastor? Aonde nós estamos seguros? O corona está aí pegando todo mundo. Cara, então assim, aquilo começou a falar dentro de mim e me remeteu a esse mandamento. Olha só o que diz. No 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro mandamento: ó Israel, ouve ao Senhor. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui. Vou no 28. E aproximando-se um dos escribas, que tinha ouvido deputar e sabendo que tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondendo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E aí esse texto ficou falando comigo. Sabe quando você pega alguma coisa e fica ruminando? Eu vou falar uma coisa que todo mundo tem feito por últimos dias, né? Nesses últimos dias, comendo alguma coisa gostosa e você não quer que acabe. Aí você fica, né? Saboreando aquilo. E é a mesma coisa. E eu fiquei com esse texto. Então, para você entender bem, aonde está a tua segurança? Em amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu aprendo algo que quando eu coloco a minha segurança, a minha esperança, a minha fé em Deus, eu passo a viver uma coisa de suma importância. E eu falei para Isaías: em quem está a sua segurança? Aonde está a sua segurança? A tua segurança, normalmente nós vamos falar que está em Deus, sim ou não? Vamos falar que está em Deus, mas na verdade, nossa segurança não está em Deus, está na vontade de Deus. E que vontade é essa de Deus? A vontade de Deus para mim e para você, Israel, ela é boa, perfeita e agradável. Será que você consegue entender que não basta você estar em Deus, mas você precisa viver a vontade de Deus e a vontade dEle? Vamos continuar lendo aqui, porque a vontade dEle, ela vem dentro desse texto. Amar a Deus com todo o tua força, todo o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento. Amar a Deus com o teu coração, com a tua alma e o entendimento. E aí nós entendemos que nós somos um espírito, que temos uma alma que habita num corpo. Então nós estamos falando em algo aqui muito forte. Entenda bem, algo muito, muito forte. É só você começar a ter uma linha de raciocínio. Eu preciso entender. E entender com todas as minhas forças. Cara, se tem uma coisa que todos aqui têm, sem exceção, é medo. O ser humano, ele já nasce com medo. Ele tem o medo. Mas se o medo predomina a vida dele, ele vai viver uma vida de regresso. Mas ele tem que deixar o medo para poder viver a fé. Se eu entender isso, a minha vida não vai ser mais a mesma, ela vai ser diferente. Eu vou conseguir ter uma vida mais saudável, uma vida mais alegre, uma vida de confiança, mas para isso o meu coração precisa ser um coração sensível, e os meus olhos precisam estar atentos, abertos, como os meus ouvidos. Se eu não estiver com os olhos abertos e os ouvidos atentos, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter um coração endurecido.
Porque sempre vamos estar olhando para aquilo que não devemos, aquilo que não vai te trazer benefício, aquilo que não vai te trazer recurso. Olha só, Abraão, diga: Senhor, eu quero Isaque. Leva Isaque ao monte e lá você sacrifica a mim. Abraão estava com os teus olhos abertos, os seus ouvidos e um coração sensível, porque ele amava a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com o teu coração e a tua alma. O maior problema que nós estamos vivendo nesse tempo, Samuel, é que nós amamos a Deus, mas primeiro quem grita não é o nosso desejo, como é que se diz, verdadeiro, é um desejo almático, porque tudo que nos coloca medo, nós substituímos o primeiro lugar, que deve ser Ele. Então nós precisamos entender com essa palavra, que Ele está ensinando nesses mandamentos o quê? Que eu e você precisamos amar Ele, com todo o nosso sentimento verdadeiro, entendimento, alma e coração. Não bastando isso, Ele pede: e com toda a tua força. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui para você entender, e que esta live chegue até o Senhor. Apóstolo Rogério está hoje internado num hospital, com possibilidade de estar com Covid, e ele está com uma saturação baixa, respirando mal, mas eu tenho uma coisa comigo, uma convicção, assim como o pastor Luiz, da pastora Silmara, da Ebenezer, também esteve lá internado, assim como a Silvana esteve ali internada, e estava numa UTI, hoje estão em casa. O apóstolo Rogério também em breve estará em casa, louvando e adorando esse Deus a qual nós confiamos pela fé. O que nós precisamos entender é que a fé é o que vai mudar tudo. E a fé, ela começa a partir de um princípio de suma e extrema importância. Qual é, Tilo? Qual é? Entendeu? Presta atenção. Nós estamos de fato vivendo isso. O que eu preciso entender? Que a fé, ela não pode ser apagada pelo medo. Abraão, eu queria que você refletisse um pouquinho a respeito disso, do que eu vou falar. Eu peço algo para você, e infelizmente existem algumas pessoas usando isso como um sacrifício por conta de valores, mas o que Deus nos quer não são os valores que você carrega no bolso, é os valores que você carrega no coração, porque aonde está o teu coração está o teu tesouro. O Senhor, Ele quer aquilo que está dentro de ti, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E Abraão, quando ele é chamado para entregar o seu Isaque, ele não tenta se justificar, ele não tenta se lubridiar, ele não tenta esquivar da situação, ele de imediato, ele obedece. E a fé só vamos alcançar a partir deste princípio, amando a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer isso? Se eu e você não for obediente à palavra de Deus, não adianta, você está dando salto em lugares vagos. Porque o princípio da fé é a obediência. E o que o Senhor está fazendo hoje com a humanidade, se você parar para observar, é o que o pastor Eduardo trouxe. Ele trouxe uma mensagem, e eu trago essa mensagem para a nação, para o mundo. O Senhor, Ele está atento, como eu já disse aqui, o dono da terra, Ele está olhando a videira, e aquilo que não está bom, Ele vai podar. Então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Deus, Ele quer tratar de nós. Deus, Ele está dando uma oportunidade. Ei, desperta aí, ama a mim, deixa tudo de lado, não tenha medo, confie em mim, porque a confiança em Deus vai nos levar a Jesus. Jesus, Ele está dizendo no livro de Marcos, é muito importante que nós lemos a palavra, porque aí nós vamos entender, e ele vai dizer lá no 31, e segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Agora, por que Jesus resume os 10 mandamentos lá da lei, para um mandamento tão simples?
Porque quando eu amo a Deus, eu me submeto a Ele, eu obedeço a Ele, aí as coisas da minha vida, ela muda, ela deixa de ser algo monótono para ser bom, agradável e perfeito, ou seja, bom, perfeito e agradável. Porque a vontade dele para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos remeter um pouquinho lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1 e capítulo 2, vai narrar a história de tudo que aconteceu desde o princípio. E qual era o objetivo de Deus? Qual é a origem de Deus? A origem de Deus foi gerar um ambiente para ter eu e você nele. Mas o homem mudou a história, Israel. Se você ler, você vai observar que Deus fala por 2 vezes para não mexer na árvore. Por 2 vezes. Primeiro ele fala com Adão, depois ele fala com Eva. Não mexa na árvore, e assim aconteceu. E aí mudou o ambiente. O ambiente que era bom, perfeito e agradável, agora mudou para a segunda vontade do homem. O que Deus quer tratar de nós é que nós geramos ambiente para Ele. Aonde eu e você estiver, aonde nós estivermos, quando eu gero este ambiente, eu vou exalar o bom perfume, eu vou exalar aquilo que Deus tem para nós, nós vamos conseguir exalar algo que Deus já estabeleceu na nossa vida. Mas as pessoas ainda, diante de tudo que nós estamos vivendo, ainda estão vivendo um tempo de competição. Quem é melhor? Quem pode mais? A nossa política brigando por um poder, os nossos governantes brigando pelo poder, e Deus, Ele está de olho na terra dEle, e o que Ele quer de mim, de você, é que os nossos ouvidos estejam abertos, mas sobre todas as coisas, como diz lá em Jeremias, deixa um coração duro para ter um coração de carne, para ter sentimento, dor, compaixão. Ei, e eu fiquei viajando que esquentou. Olha só. E ele diz que semelhante, isso não tem nenhuma lei que possa quebrar. Como Gálatas fala a respeito dos frutos do Espírito, não há lei contra o fruto do Espírito. O que eu preciso entender é que eu preciso estar debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus que eu e você ame um ao outro. A vontade de Deus que eu e você sinta compaixão. A vontade de Deus que nós não guardemos rancor, ódio, mágoa. A vontade de Deus que nós não tememos mal algum, mas sim esperamos nele, porque Ele nos garante a vida eterna. Uau! Em João 6,47 vai dizer: verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida, sou Jesus. Pois lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida em meu sangue, e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Cara, isso aqui é muito forte. Jesus está dizendo: ei, ama a mim, vive igual a mim, se doa igual a mim. Ele quer entronizar Ele em nós, eu nele e Ele em mim. Ele está dizendo assim: nós precisamos viver isso. Ele está nos dando a oportunidade para ter o quê? A vida eterna. Mas o homem, ele se troca, ele se rende por pequenas coisas. O homem, ele se troca por valores muito menores. O ser humano, e a maior prova disso está lá em Gênesis capítulo 3 e 6. E viu a mulher aquela árvore, era boa para se comer, e agradável aos olhos,
e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Uau, como o negócio é forte, pastor Eduardo. E eu trago isso porque o que fez aquela mulher pecar foi o que, irmão? O primeiro passo, você consegue entender? Foi os olhos. E viu a mulher a árvore. Mas o Senhor tem falado conosco, esteja com os teus olhos abertos, atento, os teus ouvidos, e tenha um coração sensível à sua palavra. Eu quero fazer uma junção para você entender. Entenda que quem estava dentro daquele barco não era qualquer pessoa, eram os discípulos, eram homens que encaminhavam com Jesus, que viam maravilhas e milagres. Mas aqueles homens começaram a entrar em contenda, o ser humano entrando em confusão entre si mesmo. A Bíblia diz que eles razoavam-se em si mesmo. Jesus, ele entra no pensamento da pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer que bem sei o pensamento que tenho para vós, é um pensamento de paz, não de longe, não de raiva, não de ódio. Porque o nosso pensamento, ele vai cocheando. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Os nossos olhos precisam estar atentos à cruz, estar atento a Jesus. Mas para que eu possa viver isso, eu preciso estar na vontade de Deus. E eu quero que você reflita isso durante essa semana. Qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é o que Ele está falando aqui em Marcos 12, está falando a respeito do mandamento. Ele está dizendo: ei, só me obedece, viva. Mas as coisas estão mudando de valor. Aquela mulher agora, ela, se perde por conta dos seus olhos. E além de ela ter os olhos, ela viu. Agora aquela árvore trazia para ela o quê? O comer, o agradável. Nem tudo que estão colocando aí é bom, e nem tudo que estão aí é agradável. Cuidado com as fontes que você busca entendimento. A única fonte é a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de instrução. A Bíblia é o que vai nos conduzir à salvação eterna. É a Bíblia que vai nos dizer o certo e o errado. É a Bíblia que vai estar dizendo aonde há um pai, aonde está a tua esperança. Mas nós estamos vivendo um tempo oposto, Caio. Estamos buscando nas lives, nas igrejas, buscando algo que vai satisfazer a minha alma. Mas Ele não pediu para você amar Ele com a tua alma. Ele não pediu para você adorar Ele com a alma. Ele pediu para você amar Ele de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Aleluia, aleluia. E quando eu me submeto a isso, eu entro na vontade dEle. E eu estando debaixo da vontade de Deus, eu estou seguro. Eu estou 100% seguro. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nunca vai vir sobre mim o mal. Abraão entende isso. Abraão, um homem que nos ensina que ele é o pai da fé. Ele nos ensina a ter fé. Fazendo o que, pastor? Obedecendo a palavra de Deus. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Obedecer a palavra de Deus é respeitar a Escritura. E respeitar a Escritura quando diz assim: amar o teu irmão como a ti mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta e pensa nisso. É possível você amar o outro roubando o que é dele, tirando o direito dele, desrespeitando ele, falando mal dele? Que amor é esse que você tem por si, quando você mata, quando você agride, quando você fere? Que amor é esse que você tem por você mesmo, quando você faz aquilo que prejudica o teu irmão? A Bíblia está dizendo que nós precisamos ter o amor de Cristo, e o amor de Cristo é o mesmo que Ele teve pela humanidade, de se entregar na cruz do Calvário, e morrer e padecer, e derramar o seu sangue lá, pela humanidade, por nós. Agora,
O que nós estamos vivendo? Eu louvo a Deus por esta igreja. E eu disse a vocês que o meu coração salta de alegria. E aí talvez você fale, pastor, você não tem medo? Cara, eu não tenho medo, porque está tudo nas mãos dele. Ter medo e ser prudente é uma outra coisa. Você quer aqui, eu vou abrir um parênteses para você entender. Abraão teve medo de levar Isaac? Não, mas foi um homem prudente. Foi um homem sábio. Você imagina ele chegar, ei Sara, deixa eu te falar um negócio. Estou indo ali matar Isaac porque Deus me pediu. Quem ia morrer primeiro? Abraão. Sara matava ele, você está louco? Então ele foi prudente. Ele agiu com prudência. Ser obediente e prudente. Ser obediente à palavra de Deus. E ser prudente com a lei dos homens. Nós precisamos entender o que são o peso e a medida. Porque que nós estamos vivendo um tempo que nós fechamos os olhos para a dor do outro. Começamos a olhar para dentro de si as nossas necessidades. Nos movimentando o tempo todo em favor de nós mesmos. Pensa bem. Eu vou lá no Tilo levar um remedinho para ele, que ele é meu amigo. E aí ele vai ver que eu sou amigo dele. Eu vou cuidar dele, que eu vou passear com ele, que nem nós passeamos, né, Tilo? Amanhã nós estamos aqui de novo, amém? E aí a gente vai pintar a igreja, vai arrumar, vai ficar bem bonito. Eu vou fazer tudo isso para agradar vocês. Isso é motivação errada. Essa motivação, ela está errada. Onde nós estamos falhando e pecando, pastor? Porque a motivação está errada. Querendo nos santificar em cima do outro. Eu sou mais santo que o Rafael. O Rafael também pegou Covid, viu, irmãos? Está aí curado, para a glória de Deus. Ficou mais de 20 dias trancado em casa. Está aí. Todo mundo vai pegar Covid se eu já não tiver. Eu não estou nem para ele, eu vou pisar na cabeça dele. Sabe por quê, queridos? É um vírus, a gente não tem como evitar tal coisa. O que nós não podemos é temer. Porque o dono da vida não é Covid-19, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Então eu não posso me movimentar, eu não posso caminhar, se não for debaixo da vontade dEle. Então eu quero que você comece a meditar, que vontade é essa que você está vivendo? Porque eu volto e refriso a mensagem de quinta-feira. Quinta-feira o pastor trouxe essa mensagem e ela fala de uma forma muito forte, porque qual era a vontade dos discípulos? Andar com Jesus porque a pesca foi maravilhosa? Andar com Jesus porque ele operava milagre? Andar com Jesus porque ele multiplicava o pão? Andar com Jesus pelos benefícios que Jesus dava? Ou andar com Jesus porque eles obedeciam a Deus? Ou por que eles estavam andando com Jesus? Qual é a motivação daqueles homens? A Bíblia nos deixa claro, lá em Marcos 8, quando Jesus chama a atenção deles. Ei, vocês estão com a motivação errada. Vocês estão se permitindo ser fermentado com o fermento dos fariseus. Vocês estão se permitindo a entrar em portas erradas. É porque a motivação, o coração, ele não está amando a Deus, ele está amando os seus desejos. É a alma que tem gritado. O poder que tem na nossa mão, que Deus nos deu, Israel, que tem na nossa face, no nosso corpo, é o que ele já estabeleceu desde o princípio, mas o homem não entendeu isso. E Deus está separando esse tempo para nós nos refletir e voltar à origem. E o que é, pastor? É o relacionamento. Deus fez todas as coisas. A Bíblia diz que a terra era uma forma vazia, não tinha nada. Aí Deus, fez separar as águas. Ei, imagina separar a água, irmão. Só quando eu ponho na chaleira e fervo, que eu vejo ela subindo, quando eu olho não tem nada. Então eu não separei, eu só mandei ela para um lugar. Porque a capacidade de separar a água é só dele.
Ele faz um divisor de águas, Ele cria o céu e a terra, Ele cria a treva, Ele cria o céu, e aí Ele vai lá em Deuteronômio, mais na frente, e dá o direito de nós escolhermos, mas Ele também diz, ei, vou deixar uns mandamentos aqui, vou deixar uns princípios, se você obedecer, você vai contemplar glória, você vai viver os melhores, o que a terra tem. Aí Ele prepara tudo, faz um jardim, prepara um ambiente. Deus, Ele prepara um ambiente para ter relacionamento com o homem, mas o homem detona o ambiente e deixa de ter relacionamento. Mas Deus está falando comigo e com você neste tempo, aleluia, é tempo de voltar à origem, de amar de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e com toda a tua força. Prepara o ambiente, eu quero passear com você neste ambiente, eu quero andar, eu quero ter relacionamento, eu quero uma reconciliação. Jesus não morre na cruz do Calvário à toa. Ei, não foi por um acaso não, porque Deus, Ele quer retomar aquilo que o homem tirou dele. O relacionamento. Mas Ele quer fazer que nós entendamos, porque Deus, Ele não usa de força e nem violência, é de amor, é de amor. E aonde nós temos depositado o nosso amor? Qual é o tempo que você tem tirado para Deus, todos os dias que Ele te dá o fôlego de vida? Qual é o tempo que você tem refletido a imagem dEle? Se eu e você somos a imagem e a semelhança dEle, o que nós temos promovido? Se promover através de caos, isso não é promoção, isso é vergonha. Ter destaque através de um momento de luta, de dificuldade, de pandemia. Não, irmão. Não. Eu disse aqui, volto e repito. Nós perdemos uma irmã muito querida, a Regina. Eu perdi aquela irmã que eu senti muito. Alguns irmãos que esteve lá falaram assim, não esperava, o pastor está muito abatido. Sabe por que eu fiquei abatido? Porque é um pedaço de mim. Vocês são um pedaço de mim. É a minha família. É os meus irmãos. É o sentimento de Cristo. O que Jesus está falando nessa palavra é que nós todos precisamos ter esse mesmo sentimento. Sentir a dor do meu irmão. Quando eu recebi a notícia do apóstolo, isso mexe comigo, mexe com a minha emoção, abala a minha estrutura. Quando eu fiquei sabendo do apóstolo Maurício, também, todos amigos, irmãos queridos, como nós ficamos sabendo de alguns irmãos, da Gilvana que teve lá, que está na frente de trabalho, aquilo mexe comigo. Eu falo, Senhor, eu confio em Ti, eu estou indo como Abraão, eu vou levar o meu irmão ao sacrifício, porque eu tenho esperança que o Senhor vai prover o cordeiro, no momento da minha angústia, no momento da minha luta, porque aí a minha esperança está em Ti, mas ainda seja feita a Tua vontade. Nós precisamos entender isso, e não podemos se perder o caminho. E a palavra de Deus para nós nesses dias, aonde está o teu coração? O meu coração precisa estar em Deus, na vontade dEle, porque é lá que o meu tesouro está, é lá que o meu tesouro está. Nós não podemos caminhar neste barco. Eu acredito que todos os discípulos, pastor Eduardo, daquele dia diante a história deles mudou. Falou, eu entendi, eu nunca mais vou olhar para a circunstância e para os problemas. Os meus olhos agora estão em Ti, Jesus. Eu vou comer da Sua carne, eu vou beber do Teu sangue, eu vou Te amar, eu vou Te adorar, eu vou me dispor a minha vida ao Teu favor. Eu não vou mais me apegar a determinadas coisas. Pessoas preocupadas dentro de um barco com um pão, se algum tempo atrás houve a multiplicação de 7 para 5 mil homens. Pessoas preocupadas com o dia a dia, se o amanhã não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Ele disse que nem o tempo e nem as estações nós temos conhecimento, porque isso é poder de Deus. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando conosco nesses dias.
Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Não bastando, Jesus ele conclui com o Pai Nosso. Se eu não me engano, está em Mateus, né? 6, é isso, pastor? Me ajude. 6, né? É isso mesmo, 6:5. Não é isso? E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas. Não é isso, não é? E pelos é isso mesmo. É isso mesmo. E nas esquinas das ruas, sendo visto pelos homens, em verdade vos digo. Sabe o que ele está falando? Não queira aparecer. Que adianta? Quando orares, não se exponha, não apareça. Sabe o que ele está dizendo? Não pega daquilo que eu tenho para te dar de melhor, para mostrar para o outro que você é santo. Não. Se sois santos, santifique mais. Abra os teus olhos, esteja com os ouvidos atentos e com o coração sensível. Uau! Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entre em teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que estás no céu em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Orando, e não useis de vã repetições. Quando eu vejo isso, eu lembro de uma historinha. A Calói, quando queria vender a bicicleta, o menino colocava um bilhetinho: pai, compra minha Calói, pai, compra minha Calói, pai, compra minha Calói. Não esqueça a minha Calói, né? Verdade. E sabe o que eu entendo isso? Eu coloquei esse bilhetinho na minha casa, sempre espalhado. Nunca tive uma Calói. Mas ninguém me pergunta por quê, né? Pergunta por quê, irmão? Porque eu também não tinha pai. O problema é que quem vai em repetição não sabe o pai que tem. Porque o pai que eu tenho, eu não preciso repetir, ele sonda o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. Aleluia, aleluia. Eu só amo ele, ainda que os meus olhos não possam contemplar, mas o meu coração salta de alegria em saber que eu tenho um pai nas alturas. Ei, o que é isso? Oh, recalabassuri andere balabas. E ele diz: mas como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos, fala menos e age mais, irmão. Falar não é só sair da sua boca, não é ficar no WhatsApp também, viu? Que fala, né? Aquilo fala. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Sabe o que ele está dizendo? Ele sabe o que você precisa. Antes que você pedir. Você está precisando de algo? Não se preocupe, porque ele já sabe. Antes que você precise. A Bíblia também vai dizer, está aqui na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que quando você vai orar, você não sabe nem orar, porque você não sabe nem pedir o que precisa. Sabe quem pede por nós? O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Ei, nós só precisamos amar a Deus e uns aos outros, mas não amar de qualquer maneira, amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe perdides. Portanto vós orareis assim:
aí o bicho pega. Nós tivemos uma aula a respeito desta passagem. A aula no curso de líderes, que por sinal, que aula, né, pastor? E ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Interessante que quando nós oramos essa palavra, pastor, nós só falamos da boca? Sim ou não, gente? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Mas Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cara, nós estamos falando do nome santo, muito santo, que nos guarda, que nos livra, que cuida de nós. Tem pessoas aqui que estão trabalhando, estão ativas, estão sendo guardadas. E eu quero te dizer, sabe por que você está sendo guardado? Louvado seja Deus, é porque você está na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Não é uma vontade própria. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nada acontece se não for a vontade dEle. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando você diz venha o teu reino, você está pedindo para Ele governar a tua vida, governar a tua história. Você está pedindo para Ele tomar domínio de tudo. Então esteja preparado para você viver isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando ele diz isso, ele traz também a relação do perdão, irmão. Porque é muito fácil ser perdoado, mas o duro é perdoar. Receber perdão é mole. Mas eu quero te dizer uma coisa, e perdoar? Aonde está o teu sentimento? Aonde está o teu coração? E não nos conduz à tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Pastor, por que o senhor levou tudo isso? Porque eu vim aqui para te dizer uma coisa. Você é o discípulo que está dentro do barco. Nós somos os discípulos que estamos dentro do barco. Se você puder, faz assim com o teu irmão. Nós somos os discípulos que estamos no barco. Você consegue entender isso? Nós somos os discípulos que estamos no barco. E se nós somos os discípulos que estamos no barco, Ele está agora chacoalhando nós, dizendo: ei, vocês estão perdendo tempo, aleluia, vocês desperta, acorda, abra os teus olhos, unge os teus ouvidos, esteja com eles atento, amoleça o teu coração, tem um coração sensível, tem um tempo para mim, tem um tempo para o teu irmão, comece a colocar para fora o sentimento que você carrega, verdadeiro. Que sentimento é esse? E eu costumo dizer que a palavra amor, ela não tem fim. Em 1 Coríntios vai nos garantir isso, se eu não me engano 12, não é isso? 13, perdão. Em 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor não tem fim. Por quê? Porque ele suporta todas. Então eu nunca vi falar no ex-amor. Não existe ex-amor. Porque um filho, ele é amado pelo pai até o fim da sua vida. E um pai e o filho amam o seu pai até o fim da vida do pai. Então como é que pode existir um ex-amor? Não. O que não existe é relacionamento. Porque quando existe relacionamento, existe amor, respeito e obediência. Você sabe por que a minha vida e a tua vida às vezes tem um tropeço, né, no caminho? Porque nós deixamos de obedecer a quem nós temos relacionamento, que é o Pai. Duras palavras, mas são reais. E nós estamos no barco. A pergunta é:
Para que lado você está remando? Qual é o sentido que você está remando? Segundo a tua vontade? Segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Jesus naquele barco, pastor Eduardo, é que eles falam assim: Jesus, achamos um pão. Não, Jesus, não achamos, não. Jesus, eu guardei um pão. Sabe o que Ele quer de nós? A verdade. Estude o livro de Marcos 8 e você vai entender tudo isso que nós estamos ministrando desde quinta-feira. E aí eu quero finalizar aqui, igreja. Um homem que não aparecia. Um homem que não estava em destaque. Um homem, vou usar vocês, levita, que não tocava. Vou usar você, intercessor, que não estava apresentando um povo com intercessão. Um homem que não estava teclando o seu teclado. Um homem que não estava no outdoor, não estava com o microfone na mão. Um homem que não estava se apresentando à plateia, ou a espectadores, ou um auditório cheio. Um homem que estava no lugar aonde ele estava vivendo a vontade de Deus. Pastor, aonde? Estevão foi um homem que estava no centro da vontade de Deus, porque quando Estevão estava sendo apedrejado, ele não fecha os teus olhos, ele não desliga os ouvidos dele, pastor Eduardo, e o coração dele estava sensível. Eu acredito que Estevão devia ter passado lá no livro de Salmo, aonde elevo os meus olhos, é lá que está o meu socorro. Os meus olhos não vai olhar para essa luta, para essa dificuldade, não vai olhar para a morte, meus olhos não vai levar isso, porque os meus ouvidos já ouviu um dia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou olhar para Ele, para a cruz do Calvário, aonde Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele tem vida para mim. A Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, o céu se abriu. Quando nós pensamos que estamos fracos, ainda que eu e você se engane, a Bíblia diz que nós somos fortes. Sabe por que a Bíblia diz isso? Isso é um texto muito interessante, Tilo, porque quando nós estamos fracos, é o momento que nós buscamos com intensidade. Porque é na dor, é na tristeza. Eu tenho certeza que quem está agora num leito de hospital está falando: Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais atividade, eu não posso nada, eu estou nesta maca, a depender, Senhor, não tão só desses médicos, mas de Ti. Eu preciso, Senhor da vida, restaura-me, Senhor. A Bíblia está dizendo algo muito sério. Então deixa eu te falar uma coisa: não espere se enfraquecer, aleluia. Começa a ter uma visão diferente, cria a cosmovisão, começa a criar um cenário, começa a criar uma expectativa do alto, aleluia, para a tua vida, e começa a profetizar dentro da tua casa, na tua família, vida com abundância. Leva o amor verdadeiro. Quando você der água para o teu irmão, não apresente ao outro, só sacia a sede e a fome. Faça o que a Bíblia diz, vai lá e sacia a fome e sede, a fome, a sede do teu inimigo, sacia o melhor, faz o seu melhor para o outro. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos mais viver aquele tempo que nós somos exclusivos e únicos. Pessoas que estão se compadecendo, assim como a irmã Nedjane, que acabou de entrar aqui com 3 cestas básicas. O nosso irmão Jonathan e a sua esposa trouxe 17, 15 ou 16 cestas básicas. Muita gente se movimentando. Ei, nós precisamos se movimentar com isso, mas não podemos nos motivar nisso. Não deixe o seu coração enganoso. Não, porque a tua riqueza não está nessas coisas. Porque se tem um lugar que faz benfeitoria, irmão, eu preciso te falar para você entender, é o espírita.
E não tenho medo de falar porque é uma realidade. Eles são solidários. Se você for em qualquer centro espírita, o que você vai mais ver é isso. Mas o que Jesus está nos dando não é isso. Ele está dizendo, e além disso, é vida eterna, é a salvação, é o melhor desta terra. Dividir o pão não é dividir, é compartilhar. Dividir é o que você tem de bom, compartilhar é o que você tem. Eu divido aquilo que eu tenho, mas esse melhor é meu. Compartilhar não, é diferente. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo. Pratique o bem, faça o seu melhor. Eu preciso da igreja. Você não precisa dela, você é a igreja. Se a igreja não se movimentar, para com isso. Nós somos a igreja. O Espírito dele está em mim, em você. Mas eu não tenho, é porque você não se movimentou. Eu preciso falar isso porque o Senhor tem falado comigo por esses dias. Nós temos tempos ociosos. Outra hora nós não tínhamos, que era um valor altíssimo. Não é assim? Eu não tenho tempo. Esses dias eu fiquei bravo no grupo do curso de líderes. Não tenho tempo. Tem. Você só não quer, diferente. Não justifica uma coisa quando você não quer. Só precisa assumir e falar, olha, não dá para mim. Acabou. Como alguns falaram, pastor, para mim não dá. Então tá bom. Só que tem uma placa grande, é um curso de líderes. Você está indo para como é que chama? Para um exército. Porque Deus, Ele quer pessoas que estejam dispostas. Eu não estou sendo duro aqui com você que está saindo. Pensa assim não, pensa diferente. Fala assim, o pastor ele está falando comigo uma realidade. Porque alguns anos da minha vida eu falava a mesma coisa. E eu perdi muito tempo da minha vida, pastor Eduardo. Porque quantas vezes o Senhor falou comigo, você vai liderar a multidão, você vai cuidar. E eu fugia, e a minha resposta, eu não tinha tempo. Me fizeram uma proposta nesses dias não, sábado. Volta para trabalhar em farmácia, eu tenho uma loja para você. Você começa com 5 mil de salário, pode ter certeza que você ganha de 7 a 8. E eu falei, Deus abençoe. Deus vai preparar isso para uma pessoa que precisa, eu não preciso desse dinheiro. Ele falou assim, é mesmo, meu amigo Zé Pereira. Eu falei, porque o dono do ouro e da prata tem me sustentado. Ele falou, então glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos nos decidir a qual é o nosso chamado. Qual é o seu chamado? Aceitar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Quem está comigo aqui, dê um glória a Deus, aleluia. Você que está na tua casa, aleluia, vive a vontade de Deus, que é soberana, boa, perfeita e agradável, aleluia. Sim, é isso, simples assim. Eu quero lançar um desafio para a comunidade cristã Restaurando Vidas, para a CCRV, e para você também que assistiu isso. Faça alguma coisa para alguém sem que alguém veja. Faça alguma coisa para alguém sem que alguém veja. Simples. Eu acredito que você é capaz de fazer isso. Não se apresente em rede social, porque você não vai ser promovido por pessoas. Só tem um que pode te promover, Sabrina. É o Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Não queira ser destaque. Escute isso. Eu vou finalizar aqui. Estava na casa do meu cunhado hoje, da minha irmã Viviane. E não é nenhum segredo que o meu cunhado gosta de pagode. E estava tendo uma live lá. E aí o cara falou o seguinte: o nosso motivo da live é arrecadar alimento. Mas aí tinha vários patrocinadores. E os patrocinadores estavam doando alimento.
E eu falei assim, será que o motivo desse coração desse homem é os alimentos de verdade? Eu fiquei me perguntando, por que ele nunca se movimentou antes de uma pandemia? Porque a fome no Brasil e no mundo, ela não existe só na pandemia. Vem, pastora. Todos os artistas que estão fazendo isso, a fome, por que ninguém nunca fez como a Lagoinha, diante do trono, que tem trabalhos fora, outras referências que nós temos como o Mevan, missionários que estão por aí. Não estou aqui fazendo propaganda, não, eu estou aqui falando uma realidade. A Jocum, pastor Mirinaldo que está lá no campo, pastor Cote e outros mais que a gente conhece. Pessoas que se dispôs de deixar a sua própria vida para viver por outro, por amor, de levar comida, alimento, mas nunca foram numa rede social e nunca se colocaram numa condição de eu sou bom. Não, nós não somos bom. Bom é Deus. Eu quero convidar você que está aqui, que está disposto a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E viver ela, queridos, é obedecer. É obedecer. Talvez você tenha algo que você tem guardado de tanta estima, e o Senhor tem falado com você assim, ei, pega aquele teu Isaac e doa. Aí você fala, não, vou não. Às vezes você tem uma blusa lá que você fala, nossa, eu gosto tanto dessa blusa, mas aí a irmãzinha está precisando, passando frio, e Deus falou com você, vai lá e dá. Aí você fala, não, esse é meu Isaac. Você sabe por que você não tem a blusa nova? Porque ainda você não experimentou dar o que você tem de melhor. Você nunca vai experimentar o melhor de Deus, porque você não deu o que você tem. E sabe o que Ele quer de mim e de você? O nosso coração, que nós amamos Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com a nossa força. Será que você entendeu isso? Será que eu consegui ser explícito aqui? Será que eu consegui, Raniel? Eu falo que o Raniel, ele é meu termômetro, ele, o pastor Eduardo, porque, queridos, nós não estamos atrás de você, curte a minha like, não, eu só quero que essa palavra chegue em alguém. Nós vamos ganhar dinheiro, não estou preocupado com ganhar dinheiro, não, porque quem não vai me deixar passar fome, sede e frio, é meu amigo, é o meu pai, é o meu Abba. Quem não tem deixado essa CRV passar, necessidade, é o Abba, é o pai. Quem não tem deixado o pastor Eduardo, a pastora Vanusa entrar numa situação difícil nas empresas, é o Abba. Só sabe Deus como é que é a situação dele, quais são as dívidas deles, porque a minha dívida e a tua é 10, 100 reais, 200, a dele é maior, mas Deus tem suprido. Só Deus sabe quais as nossas necessidades, mas é necessário para que eu vença ela, para que eu viva em paz. Primeiro ato é fé. E a fé é o que? É viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu entro debaixo desta palavra, eu entro no lugar de segurança. Então nada vai me tocar, Rafael. Nem o Covid como passou na tua casa. O Covid passa na casa dele, toca nele e na mulher, mas não toca no filho, porque o filho é promessa. Os filhos de Deus é promessa, e nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Nós somos filhos, o Pai já nos adotou, Ele já nos tomou, Ele é o nosso Senhor. A minha, a tua fortaleza não está nas coisas, mas está nele. Coloca o teu coração no tesouro que não tem valor, Ele é incalculável, imensurável, é o Senhor nosso Deus. Sim, adora Ele comigo se você puder. Joga a tua mão para cima e adore, porque o Abba se faz presente. Calabassouri, ande calabassouri. O meu coração satisfará. Manda calabassouri, liga a tua vida em mim.
tua vida em mim. Desperta, tu que dormes mais. Vamos lá, vamos lá. Vem ouvir as trombetas. Ele está aqui, querido. Há um propósito debaixo desse céu. Aviva, aviva, vamos lá. Meu coração cansado de esperar, Religado à vida. Sim, Deus. Tua vida em mim. Vamos remar junto, vem pastor, vamos remar junto. desperta. Ei, me arruma um cajado aí que nós vamos remar. Quero 2 cajados aqui. Nós vamos remar junto. Vem ouvir as trombetas. 3, vem cá, Renan, vem, sobe aqui, Renan. Vamos remar junto, vem comigo. Ei, eu preciso de 3. Aleluia. Segura esse. Eia! E Jesus voltando está. Aleluia. Que o seu reino, vamos lá. Nós vamos remar junto para o mesmo sentido. O trono está. Proclama que Jesus voltando está. Que o seu reino não findará. Que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está. Ei, Que o seu reino não vamos remar junto. que o Cordeiro é o leão que no trono está. Escuta. Sabe o que é isso? Meu, vamos lá. É ir para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. É colocar o nosso coração, não no barco, mas na palavra. Porque aquele que confia na palavra, ele vai andar sobre as águas. Aquele que confia na palavra, ele vai operar prodígio. Aquele que confia na palavra, a sua mão haverá prosperidade. Aquele que confia na palavra, vai viver a vontade de Deus, a boa, a perfeita e agradável. Sou a Sim! Senhora das nações, vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração Shepa da passura e mediação. escuta A vontade dele. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Proclama que Jesus voltando está. Eia! E o seu reino não Oh! findará. Segura aí. E o Cordeiro é o leão. Pega um paninho aí pra mim, por favor. Qualquer pano.
Isso. Eu amo isso. Faz assim com a mão. Isso. Ele está aqui, o noivo! Sim! Toma este lugar! Este ambiente é teu! Rapassori Candarábia! Xerebandarabassuri Vidiaça! Aleluia! Proclama que Jesus voltando está. Não ficará. Nunca será por nós, sempre por Ele. Todavia será por Ele, Jesus de Nazaré. Amém. Escuta, povo Ei, meu, eu quero orar com você. promessa das nações. Xarabassore Calabachá. Restaura! Escuta, povo meu, sou a promessa. Vou levantar para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje te escolhi. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Queridos, eu quero agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nosso meio. Eia! Tem pessoas aqui hoje que vai sentir algo diferente de Deus. O Senhor falou comigo que Ele está derramando um vinho novo em odres novos. Porque pessoas aqui tomaram decisões, Renan. Eia! Tomaram uma... Meu Deus, que é isso? Pessoas aqui, Samuel, tomaram decisões, uma decisão muito difícil em tua vida. E você disse com todas essas palavras: eu não voltarei atrás. Aleluia. Eu vou me entregar ao Senhor, porque eu quero viver o novo. E Ele disse para mim que está derramando vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Receba, receba o vinho novo. Venha ao teu reino na terra como no céu. Chepa da basura e mediações. Venha ao teu reino. Venha o teu reino. Venha.
Segura aí. Pai, nós queremos te agradecer. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está nessa live e todos aqueles que há de assistir. Senhor, eu libero uma palavra profética sobre cada casa, como ministro do Evangelho, como um sacerdote que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. Que o vinho novo venha em cada lar, representando a alegria, a paz, a prosperidade, e que todo medo caia por terra, e que a fé da plenitude em Ti, de saber que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e dura para todo sempre. Eu decreto em nome de Jesus para todo sempre. Todos que creem, digam amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, aonde a planta dos teus pés te levar. Que o ambiente de glória seja manifestado através de você, pois que a glória dele resplandeça em tua face, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem, digam amém. Shalom, Adonai, Shalom. Que Deus abençoe em nome de Jesus.